tudo bom? Atendendo a pedidos de vocês, eu separei hoje aqui os meus probióticos e prebióticos preferidos. Vocês sabem que eles são super importantes para a saúde intestinal. E quando a gente pensa em saúde intestinal, a gente não está falando só do funcionamento do intestino, né? Conseguir evacuar corretamente, prevenir constipação. A gente está falando também de imunidade, metabolismo, inflamação e até mesmo de saúde mental. Eu vou te falar primeiro qual é a diferença de prebiótico para probiótico e como acrescentar isso no dia a dia, quais são os melhores. Você vai amar esse vídeo. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de consumir prebióticos, probióticos, se isso é uma questão para você. Vou adorar ver o seu comentário. Lembre de deixar a curtida no vídeo, isso é super importante para mim. Isso mostra para o YouTube que você apoia o canal, confia no meu conteúdo e faz com que esse vídeo aqui também chegue a mais pessoas que precisam. Já foi tempo que o intestino estava relacionado só com a capacidade ou não de você conseguir evacuar corretamente, né? A gente sabe que praticamente 70% do nosso sistema imunológico está no intestino e aproximadamente 90% da serotonina, aquele neurotransmissor, hormônio ligado ao bem-estar, bom humor, é produzida lá no nosso intestino e vai para a corrente sanguínea e vai para o nosso cérebro. Então, hoje em dia, a gente já sabe do papel importantíssimo que o nosso intestino tem em muitas áreas do nosso corpo, saúde e bem-estar. Então, quando esse sistema do nosso intestino, das bactérias que vivem lá, entram num desequilíbrio, a gente tem o que a gente chama de disbiose. E aí podem surgir sintomas como gases, distensão abdominal, constipação ou diarreia, dependendo da pessoa, intolerâncias alimentares e uma inflamação crônica de baixo grau que piora o nosso organismo de uma forma mais sistêmica. Muitas pessoas não entendem, né, por que tanto se fala hoje em dia dessa questão de disbiose, por que essa microbiota do nosso intestino vem adoecendo tanto recentemente? Porque, como eu te falei, a gente tem muitas bactérias e micro-organismos que vivem na gente. Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem um processo simbiótico, não só no intestino, mas na nossa pele. A gente tem bactérias no trato urinário, no trato genital. Então, o nosso corpo é povoado por milhares, milhões de micro-organismos que a gente não enxerga diariamente. E isso, hoje em dia, pode estar sendo modificado, primeiro por causa do uso frequente de antibióticos por muitas pessoas. Tem muita gente que toma ainda antibióticos sem indicação médica, sem orientação. Apesar de hoje em dia, né, a gente ter um controle maior com relação a isso, isso veio acontecendo ao longo de décadas, então a gente ainda sofre como população isso hoje em dia. Antiácidos que as pessoas utilizam por longos períodos também podem prejudicar a microbiota intestinal digestiva, né? Porque a gente sabe que o nosso estômago tem um pH mais ácido justamente para poder inativar vírus, bactérias e micro-organismos que não deveriam passar dali. Se você muda esse pH para combater uma azia, um refluxo de uma forma muito prolongada e sem acompanhamento médico, isso pode dar prejuízo para o nosso organismo nessa questão da disbiose também. O estresse crônico pode prejudicar o crescimento de bactérias boas. Uma dieta pobre em fibras e rica em açúcar, e você já vai entender melhor isso, também os bichinhos ruins, as bactérias ruins adoram açúcar e eles não gostam, né, quando você consome muita fibra. Então, quando você tem uma alimentação pobre nesse sentido, é o prato perfeito para eles. E justamente também o excesso de ultraprocessados, que meio que, né, tem isso tudo aí, pouca fibra, muito açúcar, corantes, conservantes, acidulantes, coisas que o nosso intestino nem entende muito bem como alimento. Então, tudo isso reduz a diversidade desses micro-organismos benéficos e pode contribuir para uma piora do quadro intestinal e digestivo como um todo. Primeiro, eu vou te explicar rápido a diferença de prebiótico para probiótico. O prebiótico é como se fossem os alimentos dessas bactérias e leveduras benéficas. Então, eles são fibras que a gente não digere e que servem de alimento para essa microbiota. Então, normalmente, boas fontes de prebióticos são os alimentos que são ricos em fibra. Se você pensar nisso, já tem meio caminho andado. E normalmente os alimentos que são ricos em fibras solúveis são os alimentos que a nossa microbiota intestinal mais gosta. Então, alho, cebola, alho poró, riquíssimo em inulina, aspargo, alcachofra, folhas, né? Todos os folhosos são ricos em fibras. A banana menos madura também tem uma boa quantidade de fibras. Kiwi, maçã, todas as frutas que você puder comer com casca, pera, goiaba, leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e os próprios grãos integrais, ou seja, todos os alimentos que são ricos em fibra, eles acabam tendo uma grande quantidade de fibra solúvel e essas fibras solúveis, elas acabam gerando substâncias como os ácidos graxos de cadeia curta
que fortalecem a parede intestinal, então previnem aquele vazamento de nutrientes, até mesmo de micro-organismos que passam, né, pela permeabilidade do intestino aumentada, que a gente não quer isso, a gente quer que tenha uma seletividade nessa membrana intestinal para que o organismo veja, opa, isso aqui pode passar, isso aqui não pode. Ajudam a diminuir a inflamação no intestino e melhoram o funcionamento do intestino como um todo, né? Estimulam a digestão, estimulam que você consiga ter uma boa evacuação e com isso a saúde intestinal melhora de uma forma mais ampla. Ainda falando de prebióticos, tem uma dica bem legal que eu posso te passar aqui, que é sobre o amido resistente. Vários estudos científicos respaldados já verificaram que quando a gente cozinha um carboidrato e resfria ele e depois esquenta de novo, esse amido do carboidrato se torna um amido resistente, que acaba sendo mais interessante pra gente. Então, se você resfriar o arroz, cozinhar o arroz, né? Resfria, depois esquenta para comer, o macarrão, a batata, a mandioca, qualquer tipo de carboidrato que você, o amido, né? Que você resfrie depois de cozinhar, para depois reaquecer, vai ser mais interessante para a sua saúde intestinal. Falando agora dos probióticos, são de fato os micro-organismos benéficos, bons, leveduras, bactérias, que são favoráveis para o nosso intestino. E normalmente eles estão presentes em alimentos fermentados. Por quê? Porque quando a gente fermenta um alimento, a gente faz com que as bactérias e leveduras que naturalmente estão presentes ali se alimentem dos açúcares desse alimento e aí cresçam, se multipliquem. Então, qualquer alimento fermentado que não foi pasteurizado costuma ser um alimento probiótico de boa qualidade. Por exemplo, o iogurte feito em casa é o leite fermentado. O kefir também é o leite fermentado, mas por outro tipo de micro-organismo. Então, são dois tipos de iogurte diferentes. O kefir acaba sendo mais poderoso em termos de microbiota que está ali, mas o iogurte e o kefir são equivalentes bons no sentido de que se você só tem um ou outro, não tem problema nenhum. Eu até tenho vídeos aqui no canal falando da diferença dos dois, como preparar em casa. Tem uma playlist aqui de probióticos, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Mas outros alimentos que você pode fermentar em casa: maçã, aveia, repolho, picles, cebola. Eu tenho gengibre, eu tenho muitas receitas de probióticos que eu já fiz aqui no canal, super econômicos. Porque quando a gente pensa em probiótico, você pensa em comprar um remédio da farmácia, né? Não precisa. Se você consome de forma regular no seu dia a dia, você não chega ao ponto de precisar utilizar um medicamento probiótico para suprir esse problema, essa carência, essa desbiose que você tenha. Então, dependendo do seu paladar, dos alimentos mais econômicos, mais, né, compatíveis com a região que você mora, com a safra do ano, você pode fermentar vários tipos de alimentos diferentes para acrescentar na sua rotina do dia a dia. Fermentar um alimento é quando você pega uma cultura de bactérias e leveduras e acrescenta um outro alimento em temperatura ambiente. Esse é um ponto bem importante. Porque, por exemplo, o pão é fermentado, né? Esse exemplo do pão é muito bom para você entender a diferença. O pão, a gente normalmente, quando faz pão mesmo de padeiro, você pega um fermento de pão, coloca ali na farinha de trigo, na farinha de aveia, na farinha que você for utilizar, espera ele fermentar, crescer, forma aquelas bolhas, né? Porque quando a bactéria consome aquele amido, aquele carboidrato, ela vai de fato gerar gás carbônico. Ele fica fofinho, aí você vai e você assa. Quando você assa, você mata a bactéria. Então, o pão não pode ser considerado um alimento fermentado, apesar dele ter sido fermentado, porque você levou ele no fogo e matou a bactéria, né? Inativou a bactéria. Então, não funciona como um alimento fermentado. Da mesma forma que um iogurte do supermercado que não contenha culturas vivas, não pode ser considerado um probiótico, um alimento fermentado. Ele é fermentado, mas não é um probiótico nesse momento, porque o alimento muitas vezes foi pasteurizado. O processo de pasteurização é feito para garantir o tempo de prateleira, né, que ele não estrague. Então eles aumentam em uma temperatura muito alta e depois resfriam. E essa pasteurização acaba inativando também essas bactérias e leveduras benéficas. Então ou você tem duas opções, ou você observa no rótulo que tem que ter culturas vivas, ou você faz em casa, porque em casa você não vai pasteurizar, você vai pegar o seu iogurte, você vai fazer, vai preparar, você vai misturar, por exemplo, um potinho de iogurte com mais 1 litro de leite morno, mistura, bota nos potinhos, espera um dia ou um dia e meio até fermentar, talhar, né, ficar diferente a consistência, e depois você leva para a geladeira. Você não vai esquentar em temperatura muito alta para depois resfriar. Então aí, de fato, você consegue ter uma cultura viva ali para nutrir o seu intestino, tá bom? Nem todo alimento você vai precisar acrescentar outro dele para fazer o fermentado. Por exemplo, se você pega aveia e você acrescenta ela com água,
você consegue fazer um fermentado de aveia. O mais importante do fermentado é você controlar o tempo, a temperatura e evitar o crescimento de bactérias ruins. Por isso que a gente tem que ter muita higiene quando faz o fermentado em casa. Normalmente a gente esteriliza, ferve os potes, as colheres, usa um pano de prato feito, né, só para isso, que você limpou, e muito bem limpo, ferveu, para evitar que você tenha contaminação. Eu tenho muitos vídeos, como eu já te falei aqui, sobre vários probióticos, fazendo repolho, fazendo cebola, fazendo muitos, nem lembro, gente, são muitos que eu já fiz aqui no canal. Chia, em que a gente vê que fermentou porque formam umas bolhas no alimento e fica com um leve cheiro de fermento de pão. E aí você consegue ver que ele está fermentado. Se você quiser aprender do zero como fermentar vários alimentos, dá uma olhada nessa playlist que eu tenho aqui que você vai adorar. E existem alimentos que não são propriamente fermentados, mas podem melhorar a saúde intestinal, como o azeite de oliva extra virgem, que estimula o crescimento de bactérias benéficas. Ele não é a bactéria, nem é a fibra, né, o prebiótico, mas ele pode facilitar esse crescimento das bactérias do bem. O chá verde tem polifenóis com efeito prebiótico. O própolis pode modular a inflamação e a própria microbiota. Então, tudo isso pode ser acrescentado de forma natural na sua alimentação para favorecer esse ambiente intestinal e melhorar a função intestinal como um todo. Agora, no mesmo pé que tem alimentos que ajudam, tem alimentos que pioram e atrapalham. O açúcar é péssimo para o nosso intestino porque faz com que a gente tenha um crescimento das bactérias ruins. Fermenta, dá gases e as bactérias boas não gostam tanto assim do açúcar, preferem as fibras. Os óleos vegetais refinados, os ultraprocessados e o consumo irregular de álcool também pioram o crescimento bacteriano do bem. Então, se você faz uma alimentação que você consome um prebiótico, um probiótico, mas todo dia você consome bebida alcoólica, muito açúcar, talvez você não esteja conseguindo ter uma melhora no quadro de desbiose. Então, sempre é uma questão mais geral, mais holística, né? De cuidar dos hábitos alimentares, da alimentação, do estilo de vida como um todo, para que você tenha os efeitos benéficos. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábito de consumir prebiótico ou probiótico no dia a dia. Já te adianto que de todos os prebióticos e probióticos, os meus preferidos são, em termos de probióticos, o kefir, que eu costumo consumir praticamente diariamente mesmo. E de prebiótico, gente, é a chia. Eu adoro a chia fermentada, acho ela muito fácil da gente acrescentar no dia a dia, um sabor bem neutro e é uma opção muito legal. O prebiótico da chia sem fermentar, né, pode ser a própria chia pela grande quantidade de fibra solúvel ou até mesmo fermentar a chia, tornando ela um pre e um probiótico num alimento só, pode ser uma opção bem legal. Me conta aí o que você costuma consumir no dia a dia para melhorar a saúde do seu intestino. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa dessas informações. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!